Pessoal, como eu tinha falado com vocês que eu ia fazer uma entrevista com o Isaías, começando essa entrevista, percebendo direito, já vou logo deixando para vocês que seja um bom dia para vocês, uma boa tarde, uma boa noite, depende do horário que você for assistir esse vídeo. Eu sempre prometi no canal que eu ia entrevistar o Isaías percebendo direito. Qual o motivo de entrevistar o Isaías percebendo direito? Meu canal é fora desse contexto aí. Mas, porém, nós temos uma dificuldade, que as nossas leis são muito ultrapassadas, são leis bem antigas, né? Sim, sim. Muito ultrapassada, e muitas das vezes nós caímos numa teia de aranha. Muitas vezes nós caímos numa contradição, numa teia de aranha, e acaba prejudicando nós, no nosso dia a dia. Mas deixando o Isaías dar um bom dia aí também. Bom dia a todos, ou seja, aquele bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, até mesmo uma madrugada, né? Independente do horário que a pessoa estiver assistindo, este é o momento da gente cumprimentá-los. Como o senhor falou anteriormente, nós temos algumas legislações ultrapassadas, antigas, e mais do que isso, o nosso direito é formado por interpretações. E essas interpretações, muitas vezes, elas trazem alguns equívocos das pessoas que pode sim prejudicar no dia a dia. Primeira pergunta que eu queria fazer ao Isaías. Ele hoje está morando na capital de Minas, Belo Horizonte. Ele foi daqui do interior, do Vale de Quitionha, hoje ele está morando na cidade. Eu imigrei para Belo Horizonte em 91, em 89, 91 imigrei para o Rio de Janeiro, retornei em 2014. A primeira pergunta que eu queria fazer a ele. Dentro do direito de trânsito, vou fazer uma pergunta dentro do direito de trânsito, só para nós complementar uma pergunta. Existe uma lei que quando muda uma via, numa rua, num bairro, muda uma via, tem 30 dias para orientar. Essa lei, ela cabe dentro de BR, rodovias municipal, rodovia federal, ou é só para rua de bairro? Porque existe uma lei, quando muda um trânsito, muda uma via de mão, ela tem 30 dias para orientar, depois de 30 dias cabe-se multa. Ela também é aplicada na rodovia federal, numa rodovia estadual, ou somente para ruas? O que acontece? A nossa legislação de trânsito, ela traz da seguinte forma, que qualquer via, para ser liberada para o tráfego, ou seja, para o trânsito, ela deveria ser totalmente sinalizada, o que muitas vezes não ocorre na prática, mas ela deveria ser sinalizada anteriormente, para quando a pessoa for trafegar por uma via, ele tivesse aquela possibilidade de seguir todas as regras de trânsito, pensando em evitar acidente e evitar também a infração de trânsito. Normalmente, alguns órgãos públicos, eles colocam algumas sinalizações temporárias. Essa sinalização temporária é o que alerta sobre um radar que vai entrar em atividade, sobre alguma sinalização de contramão que vai entrar em atividade e coloca uma previsão para que as pessoas que passam todos os dias tenham aquele período de adaptação para sim incorrer na modificação plena, que já passa a incorrer também nas infrações de trânsito para quem desobedecer a regra de trânsito daquele local. Talvez a sinalização de contramão, um excesso de velocidade e outras sinalizações que possa sim também ter como medida administrativa e penalidade e multa. Não ocorre geralmente 30 dias, depende da interpretação do município, ou do estado do município. Não existe isso, 30 dias de orientação, então. Essa orientação temporária de 30 dias não existe. Existe a necessidade de que seja, sim, feito a parte tanto de publicidade, de orientação da via, e mais do que isso, mais do que a orientação, do que a sinalização temporária, é a sinalização que vai ser definitiva, porque muitas vezes uma via é feita a pavimentação, liberado o trânsito sem fazer as marcações horizontais, ou seja, as faixas divisórias de pista, o que envolve muitas vezes em acidente de trânsito grave por falta de sinalização. Não é apenas essa de orientação temporária, mas sim o risco maior é a da própria sinalização deficitária ou deficiente que tem nas vias, que ocorre muito acidente, principalmente em rodovias, como você perguntou se caberia, que a nossa legislação de trânsito tem algumas peculiaridades entre as partes de rodovias e a parte de vias urbanas ou rural. Mas nós temos uma amplitude do CTB, porque o CTB ele é aplicado no Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Em todos os lugares do Brasil
é necessário seguir as regras do CTB. Algumas cidades falam assim, nós aqui não usamos capacete, não usa cinto de segurança. Não existe isso. O CTB, ele regulamenta a regra para todo o Brasil. Todo o território brasileiro. Todo o território brasileiro. A sinalização de trânsito, ela tem que ser unificada, uniformizada, para atender toda a população. Não basta atender apenas o pessoal de Minas, porque o motorista de São Paulo passa em Minas também, e ele tem que conhecer a sinalização. Não basta essa sinalização temporária por 15 ou 30 dias, anterior ao vigor de uma regra, porque seria viável apenas para as pessoas que usam aquela via todos os dias. Por isso que é necessário uma sinalização eficiente, que seja também adequada para que todo cidadão que passar nessa via, ele tenha a capacidade de visualizar a sinalização e entender ela como sinalização realmente da via, para que possa evitar acidente e até mesmo cometimento de infração de trânsito. Bom, respondida a pergunta, bem esclarecida para todos, motorista, motociclista e diversos segmentos. Até para o pedestre, né? Até para o pedestre. Até para o pedestre. Muitas vezes a pessoa fica até assim abismada, vai multar o pedestre, como que vai fazer? Tem a possibilidade sim, com o órgão de trânsito regulamentando, pode sim fazer pelo CPF da pessoa e pode ir até para a dívida ativa, como acontece também com os veículos. Sim, existem infrações de trânsito, claro que são específicas, e até mesmo para pessoa jurídica, que muitas vezes a gente acha que infração de trânsito é só para quem está dirigindo. Até mesmo uma empresa, se ela for fazer uma obra que tiver alguma intervenção na via pública, ela pode estar incorrendo em infração de trânsito, de trazer obstáculo à via pública, que é a infração de trânsito cometida por pessoa jurídica, que não é nem pessoa física, muito menos condutor de veículo. Então, quando a gente pensa no trânsito, a gente tem que pensar no macro, e não no micro, apenas aquele condutor de veículo. É o pedestre, a pessoa que está tocando o animal, a via pública, até mesmo o veículo que está estacionado. Quantas pessoas, as empresas, tudo isso pode compor o trânsito em si. Boa resposta. E também vou te fazer uma pergunta. Essa pergunta é simples. Eu sofro demais com ela, mas eu vou te fazer porque você está dentro do assunto, é mais fácil para você. Como é trabalhar com uma legislação tão defasada, tão antiga, com umas leis tão ultrapassadas e trabalhar e tentar manter a ordem? O que acontece? No Brasil, a gente realmente temos uma legislação mais arcaica. O Código de Trânsito é de 97, né? 95, 97? 97. Lei 9.105 de 97. É uma lei relativamente nova, que o nosso Código Penal é de 41. Isso. De 42, o Código de Processo Penal, salvo engano. Depois a gente pode conferir. Mas são legislações mais antigas. O CTB não é tão antigo. O que nós temos que o nosso legislador, ele sempre está modificando, criando novas regras, criando novas leis e atualizando. Isso era para manter a lei atual, porque não tem como todo dia ter uma criação de uma lei do zero. Seria para atualizar. Porém, muitas vezes nós temos uma forma como se fosse contradição. A lei nova e a lei antiga, ela não se encaixa perfeitamente. É o que dá uma dificuldade maior para a aplicação, até mesmo das regras de trânsito. E se nós formos analisar de uma forma geral, tem várias situações. Hoje as vias do Brasil, aí, velocidade 110, que é a maior parte das rodovias, é um trânsito que foi lá da década de 60, 70, pensada em outras modalidades de veículo, em outra pavimentação, e essa velocidade ela já não é a mais indicada talvez hoje. Compatível hoje para o nosso país, né? Compatível hoje para o nosso país, para os veículos que nós temos hoje. Hoje nós temos um sistema de frenagem muito melhor, a pavimentação é melhor. Então poderia ter uma modificação? Poderia, mas isso demanda uma parte de pesquisas e também de uma unificação, porque quando a gente pensa que hoje os veículos são mais novos, melhores, ainda tem veículos antigos que estão rodando. Tem que pensar neles também, para nós também não pensarmos naquela situação de um índice de acidente aumentar. Em algumas cidades, Belo Horizonte agora e Contagem mesmo, está fazendo a redução de velocidade em uma avenida. Essa avenida era uma avenida de trânsito rápido, podendo chegar a 90 km por hora, agora está reduzindo ela para 60, o objetivo de evitar o índice de acidente. Mas será que só diminuir a velocidade dos veículos vai resolver? Vai criar mais congestionamento? Será que vai resolver esse problema? Então tem que ser feito realmente um estudo e ampliado tanto a legislação, trazer leis novas, leis modernas, mas tentando fazer uma formação específica
unificação da legislação. Não pode ser aquele famoso Frankenstein, né? Muitas vezes a legislação ela não se encaixa perfeitamente, tem contradição. Um exemplo que eu posso dar, quando criou a legislação que aumentou a pena para o homicídio culposo ou a lesão corporal culposa, que qualificou esses crimes no Código de Trânsito, eles continuaram culposos. E o legislador esqueceu que no Código de Processo Penal trazia uma medida que é uma medida, entre aspas, despenalizadora, descarcerizadora, ou seja, não levar para o cárcere, que quando o crime é culposo, independente da pena, pode ter a modificação da pena de restritiva de liberdade por restritiva de direito, ou seja, a pessoa não seria presa. Precisou criar outra legislação para readequar isso e falar que essa parte aqui lá do Código de Processo Penal, que também é aplicada ao Código de Trânsito, não seria aplicado quando a pessoa estivesse embriagada, para surgir a possibilidade da criminalização, ou seja, da prisão da pessoa que cometeu homicídio embriagado ou cometeu uma lesão corporal embriagada. Você vê que não, muitas vezes, por a legislação ser antiga, e muitas vezes o nosso legislador ele não acompanha o sistema jurídico, talvez uma falta de preparo. Hoje o nosso legislador também ele não precisa ter uma formação jurídica e nenhum conhecimento. Muitas vezes a gente vê pessoas que estão candidatando e tem uma boa visão popular, mas ele não tem conhecimento algum e muitas vezes é mal assistido no mandato dele, e acontece sim de ter legislações equivocadas. Acaba uma lei chocando com a outra, né? Acontece, isso aí acontece muito, e por isso que gera muitas interpretações dúbias, né? Uma pergunta aqui que essa é relativa. Rolezinho nem pensar, né? Rolezinho de com moto, buzina, com barulhada, com buzina. De jeito nenhum. O rolezinho de motocicleta, além de infração de trânsito, conforme a situação, principalmente você não pode andar na via veículos paralelos, prejudicando o fluxo de outros veículos. O rolezinho normalmente sai aquela multidão ali, um acompanhando o outro, paralelo ao outro, que prejudica a fluidez da via. Outra situação é que se estiver exibindo manobras perigosas, incorre em crime de trânsito específico, principalmente participando destes eventos organizados. O rolezinho é um evento e pode incorrer em crime, não apenas em infração de trânsito, mas também em crime. Muitas vezes as pessoas falam assim, o policial está prendendo a pessoa que está de moto, tinha que correr atrás de criminoso. Naquele momento, tanto de moto ou de carro, se estiver participando de um evento como o rolezinho, gerando um perigo à incolumidade pública ou à integridade física das pessoas, aquela pessoa também é criminoso. Não é só roubar, que muitas pessoas confundem, né? Acha que crime é apenas roubar ou matar. Mas nós temos uma imensidão de fatos que são tipificados e cabe prisão. Bem respondido. Outra coisa, eu queria fazer uma pergunta que ela é bem relativa. Existe bom senso? Eu vou explicar mais tranquilo. Existe bom senso? Muitas vezes a pessoa é parada numa blitz, numa barreira policial, seja lá o que for. Existe uma inflação que chama-se inflação de pequeno porte. Porque todas são inflação, mas inflação de pequeno porte. Muitas vezes esqueceu o documento em casa. Hoje está tudo no aplicativo, né? Hoje não precisa mais, está tudo no aplicativo. Ou muitas vezes esqueceu o documento em casa, foi parado numa blitz. Muitas vezes a pessoa está socorrendo uma pessoa doente. Dá para ter bom senso? Ou não dá para ter bom senso? O que acontece? A legislação de trânsito ela traz algumas regras e algumas exceções. Essas regras e exceções têm que ser seguidas. Exemplo, documento do veículo é de porte obrigatório. A habilitação também é de porte obrigatório. Isso. O documento do veículo, próprio CTB, trouxe a possibilidade de, se a pessoa não estiver portando, e o agente policial, no momento da abordagem, ele conseguir consultar se aquele veículo está devidamente licenciado, se tem alguma modificação está constando no CRV dele, ele pode ser liberado, sem até incorrer na infração de trânsito. Agora, se não tiver essa possibilidade de consulta via sistema de internet, aí sim deve ser autuado. O que acontece? O bom senso no CTB ele é um pouco complicado quando se trata de infração de trânsito, porque se trata de um ato público vinculado. E o que é vinculado? A lei determina que o agente de trânsito, ao visualizar uma infração, ele deverá lavrar o auto de infração, ou AIT.
Ele não pode fingir que não viu. Mas como você falou, nós temos uma situação peculiar. A lei, ela é fria, mas o ser humano que está por trás dessa lei, ela tem sentimentos. Se tem uma pessoa que está doente, muitas vezes foi parado na blitz, já constatou, o agente policial vai abrir via para ele, sinalizar, levar essa pessoa até o pronto-socorro. Como eu já atuo na Guarda Municipal de Belo Horizonte, já teve situação da gente prestar um apoio à pessoa, porque está com alguém passando mal, a gente faz aquele comboio e conduz a pessoa até o hospital, até mesmo para facilitar a parte humanitária. Mas isso não quer dizer que o agente de trânsito pode deixar de tomar as providências legais. A pessoa está sem habilitação, como que ele vai deixar essa pessoa continuar conduzindo e se gerar um acidente lá na frente? Será que realmente valeu a pena deixar conduzir? Por isso que o CTB ele traz essa regra que o agente, ao visualizar a infração, ele deverá aplicar a autuação. E aí que vem aquela situação. Muitas vezes as pessoas falam, não, o policial é ruim. Não é ruim. Ele é justo e está cumprindo o que está na lei. Porque se ele não cumprir, ele pode incorrer até em crime. Um dos crimes é o de prevaricação, que é deixar de fazer o que a lei ordena que ele faz. Então, assim, tem que ter muito cuidado entre esse ter bom senso e entre prevaricar. Então, tem que estar ali dentro da margem da legislação. Bem respondido. Agora uma pergunta. É a última pergunta para nós terminar, porque senão o vídeo fica muito longo. Depois nós vamos continuar. Outra vez nós fazemos outro vídeo, não tem problema não. Mas a pergunta agora é o seguinte. Hoje existe uma população muito complicada, principalmente as pessoas de menos idade, né? Eles acham que por qualquer coisa eles podem fechar uma rua, promover uma festa, fazer isso, fazer aquilo, fechar uma via. Não é permitido sem autorização de prefeitura ou, dependendo do local, de órgãos mais de alto escalão, mas principalmente prefeitura de municípios. Existe como deixar? Existe como fazer vista grossa? Não, a rua, fechou a rua lá, tá tendo uma festa, tá tendo um baile funk, tá tendo isso, tá tendo aquilo. Nós pode deixar a pessoa visualizar o guarda municipal, ou seja, a polícia militar. Cai na prevaricação também, né? Cai também na prevaricação. O que acontece? A via pública ela pode ser fechada por interesse público. Situação de uma festa, pode acontecer. Mas é necessário que o órgão executivo de trânsito, que na maior parte das vezes está vinculado ao município, porque é via pública municipal, e pode ter algumas vias que são estaduais, que aí é a situação de governo, né? E o órgão de trânsito ele tem que ter ciência daquilo para ele fazer a liberação, saber se vai precisar desviar um trânsito, porque muitas vezes tem uma rota até mesmo de ambulância, de carros de socorros, e a pessoa faz a festa ali, prejudicando o ir e vir das outras pessoas, e também ali de um equipamento de saúde que poderia chegar rapidamente ao hospital. Com esse fechamento, pode ocorrer a morte de alguém, e isso não é viável para ninguém, muito menos para o setor público, né? Que tem que preservar essa situação e a harmonia. Se a pessoa fizer o fechamento da via, principalmente com veículo, incorre em infração de trânsito, não vou precisar agora o valor, mas é a mais alta do Código de Trânsito. Salvo engano, chega quase aos R$16 mil a infração de trânsito. Estou precisando não, mas chega quase a R$16 mil a infração de trânsito de interromper o fluxo da via com veículo. Então, é necessário pedir autorização para fechar a rua. Isso não é manifestação. A manifestação, clamando um direito, algo assim, ele precisa apenas comunicar ao setor público que vai ter, para o setor público se organizar. Agora, um evento, uma festa, é utilização de um bem público, que a rua é um bem público. Utilização de um espaço que não é da pessoa, né? Não é da pessoa. Muitas vezes nós falamos assim, a rua é pública, então eu posso. A rua é pública, não é pessoal minha, não é pessoal do senhor, não é pessoal do nosso câmera. A rua é de todos utilizarem. Então tem que ter um interesse público. Se não tivesse interesse público, ele não vai ser liberado. E assim pode ter sim a desobstrução mediante as forças estatais, seja a Guarda Municipal, Polícia Militar ou outros órgãos que venha prezar pela segurança pública e pela ordem pública. Então, agradecendo desde já o Isaías, percebendo direito, vou agradecer ele, senão o nosso vídeo vai ficar muito longo. Mais para frente nós vamos fazer outros vídeos acerca do direito, esclarecimento acerca do direito.
Mas agradecendo a ele e dizendo para ele que nossa parceria tá firme. O canal Zezinho Mineiro Coisa da Roça vai estar sempre falando sobre o canal do Percebendo Direito. E do mesmo modo eu acredito que vai ser retornado a comunicação acerca dos canais. Por quê? As pessoas precisam ser esclarecidas. Muitas vezes a pessoa cai numa infração de trânsito por ele não ter esclarecimento. E está sendo bem esclarecido, não está sendo bem esclarecido? Está sendo bem esclarecido. E mais do que isso, muitas vezes a pessoa está cometendo apenas uma infração de trânsito, mas ela começa a desrespeitar o agente policial, achando que o agente policial está sendo mal por aplicar uma medida que cabe, que tem cabimento pela lei, e acaba incorrendo em crime, que é pior, um pai de família sendo conduzido para a delegacia. Começa com a infração e pode chegar um crime, né? Pode chegar um crime, sem sombra de dúvida. Eu que agradeço aqui, como Isaías Afonso, o canal Percebendo Direito, ao Zezinho Mineiro Coisas da Roça, ao tio Zezinho, que continue com esse trabalho bem feito. Continue, porque é difícil conseguir ganhar um seguidor, e muitas vezes é fácil perder, mas ganhar um seguidor é difícil. A pessoa esquece de dar o like lá no finalzinho do vídeo, dá o like, compartilhe com um amigo. Talvez você nem gostou tanto do vídeo de hoje, mas compartilhe com um amigo, talvez seu amigo vai gostar. Faz mal não custa nada, é de graça. Se cobrasse, a gente ainda falaria, né? Mas não cobra, é de graça. Pode fazer esse compartilhamento, pode deixar o seu like, pode comentar, pode, se não gostou, pode comentar. Nós que somos produtores de vídeos, de conteúdo, nós temos a necessidade de feedback da outra pessoa do outro lado, né? Muitas vezes a gente ficou, pô, errei nisso aqui, a pessoa falou mesmo que eu errei, mas a gente vai tentar melhorar para o próximo vídeo. Então, legal. Legal. Então, não é só comentários bons que a gente gosta. Não, pode mandar crítica, nós estamos aqui para receber. A gente fica chateado, mas passa, né? Então, muito obrigado aí pelo convite. Que Deus possa abençoar. Sempre. Amém. Que Deus possa te abençoar e te guardar em todos os seus trabalhos. Muito obrigado. Um bom dia a todos.